Para nós traçarmos a fisionomia moral de um homem, a fisionomia psicológica, a psicologia de um homem, não digo só fisionomia moral, mas a psicologia de um homem, nós podemos, entre outros muitos critérios, seguir o seguinte critério: considerar o homem na sua capacidade intelectual, considerar o homem depois no seu valor moral e considerá-lo depois, por fim, na sua atuação. Considerados debaixo desses ângulos, nós temos bastante material para fazer uma ideia de um homem. Bem, naturalmente, nosso Senhor Jesus Cristo não era meramente um homem e, portanto, não era principalmente um homem. Ele é homem-Deus e, portanto, é principalmente Deus. Mas é verdadeiramente homem e plenamente homem. Ele é homem no seu corpo e no seu sangue e tinha alma humana, não é? É, portanto, um homem verdadeiro, não é? E, portanto, aplicar a ele esse conceito enquanto homem é uma coisa perfeitamente legítima e perfeitamente razoável. Se nós vamos aplicar enquanto homem, nós considerando na sua capacidade, nós podemos dizer o seguinte, que a capacidade intelectual de um homem, nós a podemos conhecer nos seus matizes, na sua profundidade, no seu valor, nas suas características pessoais, quando nós atendemos não só a exame da pessoa dele, mas a sua profissão. Porque, em geral, os homens escolhem uma profissão de acordo com o seu feitio mental. E no exercício da profissão, eles explicitam todo o seu feitio mental, de um lado. Agora, de outro lado, a profissão modela o feitio mental deles. E se realiza, portanto, entre eles e a profissão, uma espécie de conúbio, uma espécie de conjugação, de onde o homem de grande categoria na sua profissão acaba sendo um tipo característico na sua profissão. Quer dizer, por exemplo, um grande diplomata acaba sendo um diplomata característico. Quer dizer, que tem tudo aquilo por onde um diplomata se diferencia de todos os outros. Um grande guerreiro acaba sendo um guerreiro característico. Quer dizer que tem em sua personalidade tudo aquilo por onde ele se diferencia de todos os outros. Um grande sacerdote, um grande bispo, um grande papa, acaba sendo um sacerdote, um bispo, um papa característico, por onde ele se diferencia de todos os outros que não têm esta profissão. E na sua profissão, ele é mais tipicamente padre, ou bispo, ou guerreiro, ou diplomata do que qualquer uma outra pessoa. E assim, através da profissão, nós podemos calcular mais ou menos qual é o feitio mental de um indivíduo, explicar-nos o feitio mental de um indivíduo. Quando nós analisamos a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nós notamos que as circunstâncias desta vida lhe permitiram de exercer de modo supereminente todas as profissões lícitas que um homem possa exercer. Não há atividade lícita nenhuma de nenhum homem e de que Nosso Senhor não tenha de algum modo e considerado essa atividade na sua raiz, ele não tenha exercido. Assim o Senhor toma Nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, como rei. É a mais alta atividade na ordem temporal. Nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, era príncipe da casa de Davi. Ele tinha, portanto, toda a nobreza, toda a superioridade, toda a grandeza do principado. E na sua entrada em Jerusalém, ele foi aclamado verdadeiramente como rei de Jerusalém. O povo gritava, Hosana, quer dizer, viva a Jesus, filho de Davi, né? Descendente, portanto, dos nossos antigos reis. E se bem que ele tenha entrado em Jerusalém montado sobre um burrico, que era a manifestação da sua mansidão, a sua majestade não perdeu nada com isso. Pelo contrário, os senhores veem pelo Evangelho que o povo aclamava com entusiasmo, numa verdadeira consagração, quer dizer, o povo sentia a grandeza régia dele. Nosso Senhor Jesus Cristo foi o sacerdote por excelência. Todo o sacerdócio que existiu na antiga lei era uma prefigura do sacerdócio dele. De outro lado, todo o sacerdócio que veio depois é uma participação do sacerdócio dele. Mas o pontífice por excelência, aquele que foi pontífice e vítima ao mesmo tempo, porque ele foi vítima, mas ele se ofereceu a si próprio como vítima. E ele foi, portanto, pontífice também, o instituidor da Santa Missa e, portanto, celebrante
da Santa Missa e ao mesmo tempo vítima na Santa Missa e depois no altar da cruz, foi nosso Senhor Jesus Cristo. E então nós deveríamos imaginar um rei com todas as qualidades arquetípicas de um rei, o mais majestoso e o mais nobre dos reis que existisse. E nós teríamos uma pálida ideia do que era a majestade de Jesus Cristo. Nós devemos imaginar um sacerdote, um pontífice, um papa, o mais plenamente papal que nós podemos imaginar. Nós teremos uma pálida ideia do que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi verdadeiramente um batalhador e um guerreiro. A sua vida foi uma vida de luta. E ele, durante a sua vida, não só lutou contra os demônios, expulsando-os continuamente, mas ele lutou também contra o poder das trevas nesta terra, enfrentando de modo magnífico, inclusive no momento em que ele, quando disse, prenderam, eles disseram, Jesus, tu és Jesus de Nazaré, ele disse, ego sum, todo mundo caiu de face por terra. Quer dizer, é a afirmação magnífica do guerreiro, que simplesmente, ao enunciar o seu nome, derruba todos os adversários por terra. E que depois se entregou declarando que ele se entregava porque queria. Porque se ele quisesse, ele teria muitas legiões do Pai Celeste à disposição dele e que todas elas desceriam imediatamente e liquidariam com o adversário dele. Quer dizer, os senhores então, para comporem o feitio moral de nosso Senhor Jesus Cristo, os senhores têm que imaginar o mais perfeito dos guerreiros de todos os tempos e os senhores têm uma ideia daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo tem sido. Diplomata. Os senhores veem nosso Senhor Jesus Cristo, durante a sua vida terrena, perfeito diplomata. Como ele tratou a conjuração do Sinédrio com uma inteligência enorme. Ora, com cuidado, se esgueirando, dizendo palavras que evitavam a luta. Ora, enfrentando com argumentos de uma precisão diplomática perfeita. Quando, por exemplo, quiseram atrapalhá-lo e perguntar do dinheiro, de quem era aquela, se era visto pagar imposto ou não, aquela resposta dele, né? De quem é essa moeda? Se é de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E todo mundo foi embora. Quer dizer, ele evitou de se pronunciar sobre a questão a respeito da causa que não queria se pronunciar. Mas tapou a boca das pessoas que estavam ali falando, querendo atrapalhá-lo. Bem, os senhores tomam nosso Senhor Jesus Cristo como médico. Quem é que foi médico como nosso Senhor Jesus Cristo? Os senhores tomam nosso Senhor Jesus Cristo como advogado. A bondade e a misericórdia com que ele advogou a causa dos pecadores no Evangelho, sabendo alegar as atenuantes, sabendo encontrar os pontos por onde a defesa daquela pessoa poderia ser feita, sabendo depois perdoar e dar toda a indulgência. Quer dizer, ninguém advogou a causa dos réus e dos pecadores e dos pobres e de todos aqueles que precisam de um advogado, como nosso Senhor Jesus Cristo advogou. Mas, de outro lado, o trabalhador manual. Os senhores podem imaginar, então, na oficina de Nazaré, como carpinteiro e trabalhador manual verdadeiro. Os senhores têm que imaginar, então, o trabalhador manual verdadeiro e imaginá-lo realizado em nosso Senhor Jesus Cristo.